Irmãos, é com muita alegria que nós louvamos a Deus. Sabemos da sua soberania, sabemos do seu cuidado, sabemos do seu amor, sabemos que a palavra nos ensina sobre a verdade em Cristo Jesus. E esta verdade, ela precisa estar cada vez mais clara em nossa mente. Quando pensamos na vida, nós podemos afirmar que ela é repleta de reinos. E a construção de um reino, ou o desenvolvimento de um reinado, ele não acontece para nós de uma hora para outra. Leva anos, leva décadas, para se consolidar aquilo que você tem na sua vida, para se construir uma história de uma empresa, para que você possa deixar um legado. É tempo que é necessário batalhar para que isso então registre a história. E o desenvolvimento de uma série, ela traz de uma forma muito clara esta imagem de reino. Uma série baseada no filme Senhor dos Anéis, uma trilogia bastante conhecida, ela se chama Os Anéis do Poder. E ela fala um pouco sobre reinos, porque ela traz então todo um cenário, claro que dentro de uma ficção, mas com ela nós trazemos então links com a vida real. E nesse cenário de vários reinos eu destaco um deles, o reino dos anões. O reino dos anões são formados de homens mineradores, que vivem nas montanhas, que são pacatos. Eles não são aqueles que estão constantemente procurando uma briga com outros reinos, não. Eles estão fechados nas suas muralhas, dentro das suas montanhas, minerando para poderem viver bem e tranquilamente. E em um determinado momento da história, desenvolvem então os famosos anéis, que dão nome à série, Anéis de Poder. E um desses anéis chega à mão do rei dos anões, e este passa a usá-lo ao longo do seu trabalho como rei daquela comunidade toda, daquelas pessoas que tinham sua estrutura, seu sistema, e ali eles viviam bem. Acontece que o anel tem um símbolo de poder, mas junto com este poder um desejo desenfreado para que ele possa ter cada vez mais poder, para que ele possa ser mais forte, para que ele possa ser cada vez mais reconhecido. E isto faz então uma mudança na mente deste rei, e ele começa a se perder dentro dos seus próprios pensamentos. Ele se torna então alguém agressivo. Ele começa a mandar minerar todos os lugares dentro da montanha, até que eles chegam em um instante, se minerassem um pouco mais, eles iriam liberar uma fera que estava dentro daquela montanha e possivelmente iria dizimar todas aquelas pessoas que estavam ali e provavelmente destruir os outros reinos. E para ele não importava isso, importava poder, importava reconhecimento, importava que ele tivesse então cada vez mais. E aí entra na história o filho dele, herdeiro do trono, e que ao ver o pai agir de uma forma errada, inconsequente, ele começa a batalhar para assumir o trono no lugar de seu pai. Quando o pai descobre que ele está prestes a perder o trono, este pai fica mais revoltado ainda. Ou seja, aquilo que o anel estava trazendo para ele, como um desejo desenfreado de ter mais, ser mais poderoso, leva ele então a se voltar contra todos que estão ao seu redor, que estão tentando de alguma maneira agora tirar o seu poder, tirar tudo aquilo que ele havia então construído até aquele momento da sua vida. Ele não quer perder, ele não quer sair do conforto, porque é isso que a série traz, é por trás da ficção, por trás da história. Nós então podemos fazer um link muito claro com as nossas vidas, porque esta imagem de poder, esta imagem de reinado, esta imagem de desejo desenfreado por uma vida confortável conforme nós construímos,
É aquilo que eu e você vivenciamos todos os dias. Quando alguém tenta destronar um rei, uma reação surge. Quando você tem reinos muito bem instalados dentro do seu coração e alguém anuncia para você que um novo rei chegou, que este reinado que você tem no seu coração, ele vai ser destruído, que não há o que você possa fazer, este reinado ele vai se desfazer, algo acontece no coração, uma reação imediata, ela surge dentro de nós. E é isso que acontece quando as pessoas se deparam na história, através das Escrituras, com a chegada de Jesus Cristo. Um rei recém-nascido, que não foi recebido com uma única reação, mas diversas reações no texto que nós vamos ler esta noite. O que eu pergunto a você é como é que você recebe essa notícia? Como é que os reinos do seu coração recebem a notícia de que um rei superior a você, superior aos seus tronos, já se estabeleceu e vai destronar aquilo que está dentro do seu coração? Porque a realeza de Cristo, ela fomenta e exige as respostas do coração. Eu quero te convidar para nós refletirmos sobre isso esta noite, no texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 12. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12, então será o trecho da nossa leitura. Eu quero te convidar a me auxiliar nessa leitura. Eu vou ler os versículos ímpares. Eu peço a ajuda de todos que estão presentes, que estiverem com as suas Bíblias, a lerem juntos os versículos pares até o 12, por favor. Diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Bem, a palavra do Senhor, ela então nos traz uma resposta com relação às reações. Ela mostra então que respostas diferentes surgem à notícia
de que um rei chegou, de que há um novo rei e que ele já se estabeleceu. As respostas vêm de diferentes locais neste texto, dos mais distantes aos mais próximos. Os mais próximos aqui no caso são os escribas, conhecedores da lei, em toda a sua religiosidade, em todo o seu contato com a história do povo. Nós vemos que eles ainda, que moram em Jerusalém, eles têm então templos vazios de espiritualidade. Um pouco mais distante nós temos um rei. Este rei não tem então descendência religiosa judaica, não tem interesse em servir a este Deus, mas nós vemos então que, apesar do título, apesar de sua grandeza, é um rei que demonstra no texto que ainda não possui tranquilidade, não possui paz e que procura ferramentas para preencher esse vazio. E ainda o texto revela outro local, estradas. Nas estradas nós encontramos caminhando a longe os magos, pessoas que não são pertencentes ao povo judeu, talvez babilônios, com pouca informação sobre a lei do Senhor, mas algo o texto nos mostra, que eles caminham em busca da verdade sobre Deus. 3 grupos diferentes, de 3 locais diferentes, que manifestam reações diferentes à mesma notícia. A questão de que um rei está nascendo. A pergunta que o texto traz para nós, que está no coração de cada um desses grupos, é: onde ele está? Onde está este rei dos judeus? Poderíamos traduzir essa pergunta para nós, aos nossos corações, e dizer de outras formas: quem é aquele que então governa? Quem é este que vem para governar todas as nações? Quem é aquele que vem para governar a vida de todas as pessoas? E neste dia, para você responder, é importante entender onde está o seu rei. Quem é aquele que governa, então, o seu coração? Por estes 3 grupos, nós então seremos direcionados a entender se a nossa reação ela será medo, ao entender quem é o rei, se será indiferença pela religiosidade, ou será a verdadeira adoração. Quero iniciar então olhando com mais precisão agora para o rei Herodes, que surge logo no primeiro versículo que nós lemos, quando então mostra que Jesus já havia nascido em Belém da Judéia, nos dias em que este rei Herodes está então sobre o trono. Pelos escritos de um historiador chamado Flávio Joséfo, nós podemos resgatar algo muito importante que nos ajuda a complementar o que está acontecendo nesse texto. Flávio Joséfo, ele traz um dado de que por volta do ano 40, Herodes é nomeado pelo Senado romano como rei dos judeus. Aqui nós podemos então entender por que tem uma reação exagerada deste rei, quando ele começa a ouvir pelo questionamento dos magos, onde está então o nascido rei dos judeus? Porque, afinal de contas, um rei não tem porquê de se preocupar com o nascimento de uma criança, de um bebê, um menino que está nascendo, e ele não sabe nem onde essa criança então está chegando. Mas quando ele ouve sobre isso, o versículo de número 3 mostra a reação deste coração. O rei alarmou-se, porque ele ouviu que então alguém estava sendo chamado de rei dos judeus. Esta palavra, alarmou-se, ela não está trazendo para nós um medo simples. Ela está tentando mostrar para nós um medo com mais profundidade. Ele fala de um terror interno que esse homem está vivendo. Ele está mostrando para nós que o grande rei Herodes, ele está agora entrando em pânico, porque ele ouviu a pergunta desses magos de que um rei chegou
e ele já está sendo chamado como rei dos judeus. Na verdade, ele está dizendo: alguém vai tomar meu lugar. Alguém está considerando que um bebê possa me tirar do trono. Então você precisa imaginar comigo este homem que, com toda a sua força, com todas as suas estratégias, os caminhos que ele usou, ele levantou um império. Ele pode ter usado de opressão, ele pode ter usado de verdades, ele pode ter usado de mentiras, ele pode ter usado de injustiças. O que é verdade para ele nesse momento é que ele se esforçou, ele batalhou por muito tempo e ele conquistou o seu espaço. E agora, um bebê está chegando para questionar a sua autoridade. Alguém está chegando no mundo para desconstruir todo o reinado que este homem até esse momento lutou para construir. É olhar então para a história dele e falar assim: vou perder tudo que eu vivi até agora, todo o conforto que eu tinha, todas as pessoas que me obedecem, que me servem, eu não terei mais. E isso então gera uma reação no coração de Herodes perante a verdade de que o rei dos judeus, Jesus Cristo, está nascendo. Quando eu penso um pouco sobre essa postura de Herodes, eu me lembro de uma frase de João Calvino, quando ele afirma sobre o que o nosso coração produz, como é que nós vivemos todos os dias, o que é que nós buscamos. Ele diz o seguinte: o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. A revolta de Herodes, ela é devido à sua idolatria. Ele adora algo. Porque é impossível que alguém na história diga: eu não adoro nada. Não, você adora algo. Por mais que você diga para mim que você não serve a Cristo, que você não adora a Deus, você adora algo ou você adora alguém. Herodes, naquele momento, ele está mostrando que ele idolatra a si mesmo, ele idolatra o seu poder, ele idolatra a sua ganância, aquilo que está por um fio, para então se desfazer perante os seus olhos. E isso sempre vai acontecer, porque onde está o trono humano, onde reina o nosso pecado, nós não abrimos espaço para outros reis. Nós não aceitamos outros senhores, onde nós já colocamos um espaço confidencial no nosso coração para os nossos pecados. Talvez você já tenha ouvido falar na expressão dos pecados de estimação. Talvez você já tenha ouvido falar de pecados que você guarde no fundo do seu coração, que às vezes nem mesmo você tem consciência ainda que eles existem em você, mas que podem estar muito bem guardados aí, que trazem para você conforto, que trazem para você uma aparente segurança. Então, o medo de Herodes faz com que ele se levante como oposição contra esse bebê. A narrativa mostra para nós que então ele ouve os magos falarem e ele traz eles para perto. E ele diz: quanto tempo vocês viram essa tal estrela que disseram? Ele então envia os magos. Observe bem o que a narrativa está mostrando. É Herodes quem chama os magos para perto e ele diz para eles: vão encontrar este bebê. Por quê? O que é que ele queria fazer então com este bebê? Finalzinho do versículo de número 8 ele diz: o desejo do rei Herodes aqui, pelas palavras dele, é de adorar a este bebê. Nós estamos vendo aqui um exemplo de uma falsa piedade, de alguém que expressa uma fé, de alguém que afirma querer servir ao Senhor Jesus, mas que na verdade seu coração está completamente distante de Deus. Como nós podemos confirmar isto? Versículo de número 13, após esse trecho da narrativa, logo no final o texto diz: porque Herodes há de procurar o menino para matar.
Aquele que então ouve sobre a chegada de um novo rei, e ele não quer abrir mão dos seus reinos, ele não quer que a sua vida mude, não quer abandonar o pecado, ele não quer ouvir sobre a verdade, ele vai reagir com medo, vai reagir com hostilidade e vai se levantar como oposição. Talvez você já tenha visto isso acontecer. Pessoas que confrontaram você pelo pecado que você estava cometendo, e o seu coração não aceitou aquilo. E aí você virou e falou assim: quem é esse para falar isso de mim? Ou você olhou para aquela pessoa e falou assim: ele não sabe da minha história, não sabe da minha vida, eu é que sei. As nossas várias desculpas para nós nos mantermos no nosso conforto do nosso pecado, naquilo que é bom para nós. Quantas vezes dessa maneira você se opôs à verdade do Evangelho, porque se deparou com a santidade de um Deus poderoso? Seja então por confrontar o nosso pecado, tirar-nos da zona de conforto, que nada mais vai ser do que agora eu vou ter que abandonar. Eu ouvi a verdade do Evangelho, o Senhor falou comigo através das Escrituras, e agora eu preciso abandonar o pecado. Não, o Senhor falou ao meu coração, e agora eu preciso perdoar, preciso mudar de postura, eu preciso passar a servir agora ao Senhor, preciso me submeter aos planos dEle, ou seja, é abandonar os seus tronos, para você viver e servir ao Senhor. A palavra do Senhor, então, através deste rei, desta reação, ela nos lembra que para que Cristo reine no seu coração, é preciso que cada outro trono que nós construímos sejam desconstruídos pelo poder do Evangelho. Senão Cristo não reinará no nosso coração. Mas nós vemos, além deste rei, nós encontramos a tranquilidade dos templos. Nós vemos a aparente paz que os escribas estão vivendo. Não é porque os magos chegam, questionam, Herodes fica agitado, fica perturbado, e aí ele pergunta sobre esta história toda aos escribas, aos sacerdotes, no versículo de número 4, onde o Cristo então deveria nascer. E a resposta deles é muito clara, é com convicção. Eles dizem com muita certeza: Belém, terra de Judá. É da onde então este Cristo que está sendo dito virá. Interessante de ver a tranquilidade que os escribas estão vivendo, a indiferença que esses homens têm perante a notícia que os magos estão trazendo perante eles, porque é algo que eles ouvem as gerações ensinarem, é algo que eles sabem que os profetas estão falando há séculos. Mas quando o rei Herodes questiona sobre eles, eles simplesmente mencionam a profecia de Miqueias, de que o Redentor viria então da cidade de Belém, e a aparência é que eles voltam para os seus templos e continuam vivendo de uma forma muito tranquila, como se não estivessem nem um pouco alegres ou preocupados com o que está acontecendo aqui. Eles têm muito perto deles a lei do Senhor. Eles são escribas, eles ensinam a verdade, eles são responsáveis por isso. Então eles conhecem, está muito perto das mãos, mas a lei do Senhor, você observa pela indiferença que ela está longe do coração. É um conhecimento que é frio, não faz diferença nenhuma. É um conhecimento que não faz com que eles se aproximem do caminho de salvação. Esses homens, pela certeza que eles acabaram de ouvir,
eles poderiam pegar as suas malas nessa hora e pegar o primeiro transporte que eles vissem na frente deles e saírem correndo através dessa tal estrela. Eles poderiam ser os primeiros a ver o menino Jesus. Nós não estamos falando de qualquer bebê, nós estamos falando do Salvador, o grande Redentor de toda a humanidade. Ele nasceu, mas eles não estão preocupados. E esse é o perigo. A indiferença, ela nasce quando existe religiosidade. O perigo da religiosidade está muito perto de todos nós, porque você pode se levantar e dizer assim: eu conheço a Bíblia, eu frequento uma igreja, eu sirvo ao Senhor, eu ensino outras pessoas. Você pode falar isso para mim. Os escribas, quando você vê, eles também faziam isso. Eles tinham práticas, eles continuavam suas práticas religiosas, mas ainda assim você observa o quanto esses homens eram indiferentes. A religiosidade esfria a nossa fé, ela nos afasta de Deus. E as Escrituras nos mostram diversas exortações contra a postura dos fariseus. Eles eram de uma seita judaica, então eles conheciam a lei, mas eles cobravam as pessoas sobre preceitos que nem eles mesmos eram capazes de cumprir. O que as Escrituras chamam de fardos pesados. Ou seja, eles cobram a obediência completa da lei, sendo que eles sabem que isso é impossível de se fazer. Eles jogavam peso sobre os ombros das pessoas, apenas para manter uma vida religiosa. Eles eram aqueles que levantavam suas mãos às praças para mostrar que eles estavam em intimidade com o Senhor. Mas é sobre esse tipo de grupo que nós vemos a palavra do Senhor então trazer exortação. Belos por fora, pelas suas posturas, mas sem vida por dentro. Irmãos, você pode olhar o número de pessoas que hoje frequentam igrejas. Não são poucas. Não estamos citando aqui denominações, falando igrejas. E você há de concordar comigo que a igreja pode ser numerosa, mas ela pode ser fria. A igreja pode estar cheia de membros, cheia de pessoas, cheia de atividades, cheia de práticas religiosas, mas ainda assim sem vida. Porque no coração não está a palavra do Senhor. E através então desta reação eu questiono a você: qual é a sua importância? A importância que você dá quando você ouve a palavra de Deus sendo dita, quando a Bíblia está sendo lida. Se você tem prática de fazer devocionais na sua casa, ou se você costuma frequentar os cultos de uma igreja, quando a Bíblia está aberta e alguém está lendo ela, como é que você se posiciona? Por que é que eu pergunto isso? Porque o nível de temor presente no seu coração é revelado na sua reação. Estão falando muito de pecado na igreja, vou sair da igreja. Poderiam falar coisas mais leves. Não, Deus falou que eu tenho que mudar, então eu vou lutar para viver em santidade. Eu me submeto ao Senhor porque eu sou temente a Ele. Como você é? Como é que está o seu coração hoje? Porque a notícia da chegada de um rei, existem reações diversas. Alguns se levantam como oposição, outros vão ser indiferentes, vão falar assim: tá tudo bem, mais uma vez nós vamos comemorar o Natal, mais uma vez ouvir uma cantata, mais uma vez vamos cantar músicas e hinos voltados ao nascimento de Jesus. Tá tudo bem, passou a data, vamos continuar a nossa vida. Em Apocalipse o Senhor então diz sobre este grupo que eles não são quentes, nem frios, mas são mornos, a ponto de serem então vomitados pelo Senhor. A qual grupo nós pertencemos? Nós temos um terceiro. Por fim, então, aqueles que estavam nas estradas, não estavam mais perto, não tinham a lei nas suas mãos, talvez até impedimentos de chegar próximo do Senhor, de poder então servir a Deus. Mas é interessante nós ressaltarmos aqui que esta distância que os magos que estão vindo do Oriente têm de Jerusalém
do bebê, do Senhor, da sua palavra, não impedem o agir de Deus em seus corações. Deus atrai esses homens da distância que eles estão, para que eles possam então se tornar agora seus servos. E é interessante de ver quem são esses magos. Por que é que eles estão olhando para a estrela? Por que é que eles estão se importando com uma estrela que surgiu? E a tradução do termo, então, ela nos mostra que você pode ver eles como os sábios ou como os astrônomos, aqueles então que estavam olhando os astros e por isso estão estudando inclusive as estrelas, mas pela vertente da fé que chegou até eles no meio da Babilônia, onde possivelmente eles venham, há uma semente que está brotando neles, e ao olhar agora a criação, a revelação geral do Senhor na natureza, eles começam a procurar sobre Deus. Eles começam a olhar as estrelas e eles querem entender qual é a vontade de Deus. O que é que está acontecendo? Porque nós queremos então honrar a este Deus que nós conhecemos. E então, ou que estão conhecendo, estão passando então a conhecer. E o texto diz uma palavra importante, que eles vieram a Jerusalém. Esses homens, eles não vêm a Jerusalém por acaso. Eles não estão passando perto de Jerusalém, viram uma estrela bonita e agora vão lá para conversar sobre isso. Não, a expressão do texto, ela está direcionando a postura desses magos para a adoração. Eles vieram com um propósito muito claro de adoração. Então veja, esses homens, eles estão procurando na ciência que eles então entendem, como eles agora vão adorar ao Deus que eles estão então aprendendo a conhecer. Eles querem saber sobre este bebê, porque é assim que eles chegam então falando naquele lugar, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Interessante que esses homens, eles não têm toda a lei na mão deles. Eles não têm uma vertente religiosa do judaísmo. Eles vêm de longe, mas o coração deles está perto do Senhor. Eles estão dispostos a buscar. Eles estão dispostos a servir, dispostos então muito mais do que os escribas, com toda a sua religiosidade. Então a terceira reação que o texto traz para nós não é oposição, não é medo ou indiferença, mas é uma sincera adoração. Esses homens, eles querem entender a verdade do Senhor, porque eles querem então adorar a Deus. Mesmo guiados por Herodes, que era um rei pagão, eles então seguem em busca do menino. São guiados pela estrela, e o texto diz então que eles se alegraram, versículo de número 10, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Há uma repetição aqui, é como se o texto estivesse dizendo para nós, eles se alegraram com alegria. Por que ele está enfatizando isso? Porque está falando para nós da expressão, da emoção que esses homens estão vivendo nesse momento. Está transbordando deles uma alegria tão grande que eles não estão conseguindo conter neste momento. E então eles chegam diante do rei. Onde estava este rei? Não era em um palácio, como era natural para os reis, mas era numa casa, um lugar simples. E eles encontram então este bebê nos braços de Maria, sua mãe. A reação ao coração sincero que adora a Deus, ela surge neste momento. Eles se prostram e adoram ao Rei dos Judeus, ao Rei dos Reis, Cristo Jesus. E eles dão a Ele os seus maiores presentes, aquilo que é precioso para eles. Grandes tesouros eles tiram e dão a Jesus: ouro, incenso e mirra. Estes presentes, eles são simbólicos,
porque eles trazem a nós a alusão do ministério de Jesus que ainda seria cumprido. O ouro, a alusão à sua realeza, ao seu reinado. Nós temos aqui o incenso usado pelos sacerdotes como referência ao papel de Jesus como sumo sacerdote, que intercede por nós, e ainda a mirra, que representa o sofrimento que Jesus ainda iria passar, a sua morte redentora por toda a humanidade. Os magos tiveram então uma revelação pela estrela, mas eles tiveram a confirmação da vontade de Deus, não pela criação, mas pela Escritura, pela palavra que o Senhor revelou através dos escribas. Porque o rei Herodes questiona, e os magos também recebem a orientação e a confirmação de que esta é de fato a vontade de Deus, de que o menino que havia nascido em Belém, ele deveria receber toda a adoração. Meus irmãos, o texto então nos mostra por esta última reação que não importa de onde nós viemos, não importa a história que você teve no passado, não importa a distância que você estava de Deus, mas importa sim para onde você vai a partir deste momento, ou para onde você está indo a cada passo que você dá na sua vida, porque importa que você vá até Cristo Jesus, porque na presença de Jesus, nós precisamos entender que a entrega deve ser daquilo que é mais precioso para nós. Submeter ao Senhor aquilo que nós temos de melhor, de mais precioso, de mais importante, a nossa vida. Submeter e entregar ao Senhor a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas dúvidas, os medos que nós temos. Entregar ao Senhor o nosso tempo. Saber que tudo que nós vamos fazer deve então adorar a este Rei. Entregar ao Senhor todos os nossos planos, tudo aquilo então que nós temos a fazer, todos os nossos louvores, para que toda a nossa vida, qualquer parte dela, todas as esferas, até mesmo os sofrimentos, sejam preenchidos de um coração de intenções de adoração ao Rei dos Reis, Cristo Jesus. Irmãos, o texto encerra, no versículo de número 12, com um redirecionamento de Deus aos magos. Deus conhecia o coração desses homens. Ele os leva até o menino Jesus, eles o adoram, eles se alegram, mas o Senhor então os direciona para que eles não voltem à presença de Herodes, mas que eles continuem a vida deles, propagando a verdade sobre este menino que havia nascido. Porque os planos de Herodes eram matar este bebê. E quando o Senhor revela num sonho a estes magos que eles não deveriam voltar, o texto está nos lembrando que o Senhor é soberano, apesar das ações dos homens, da fúria dos governantes, dos soberanos das nações, apesar da incredulidade, da rebeldia, o Senhor é soberano e nada nem ninguém pode frustrar os seus planos. Porque apesar do que você fez até hoje na sua história, das suas escolhas, dos seus pensamentos, os caminhos que você trilhou, o plano redentor do Senhor em Cristo Jesus, Ele virá sobre todos, trazendo alegria àqueles que entendem que o novo Rei de fato precisa reinar nos nossos corações, mas tristeza àqueles que se rebelam, que vão se levantar como oposição à verdade de que esse Rei, Ele é soberano sobre tudo, e que todo joelho se dobrará perante o nome de Cristo Jesus. Minha pergunta a você esta noite, para você refletir e questionar como será a sua semana,
como será de fato o seu Natal, simbolicamente, nesta quarta-feira, é como é que o seu coração reage a esta notícia. O Salvador da humanidade já encarnou e iniciou a sua obra de redenção. Talvez seja com indiferença. Você então pense, está tudo bem, não vai mudar a minha vida. Não vou me mobilizar, não vou sair do meu lugar, não vou me esforçar para buscar a Ele. Eu já conheço, está bom do jeito que está, não preciso adorar a Ele. Está boa a minha vida religiosa. Talvez seja com indiferença que você vai sair hoje daqui. Talvez seja com hostilidade, você vai sair falando mal de mim. Nossa, você viu o que o pastor falou? Você viu o jeito que o pastor falou? Você viu o tempo que o pastor falou? Ah, não gosto de ouvir a palavra, não gosto de ir em igreja. Talvez seja com medo, porque você não quer que o seu coração tenha os seus tronos removidos, porque você acha que você ainda vai manter o controle. Até quando você vai continuar com esse tipo de pensamento? De que você está no controle da sua vida, de que você tem a vida nas suas mãos, que o seu tempo é definido por você. Até quando esse tipo de pensamento? Ou talvez você saia esta noite da casa do Senhor com o coração desejoso por adorar a Cristo Jesus, apenas servir, apenas se submeter. Apesar de um longo caminho que você pode ter trilhado até aqui, talvez hoje seja o dia de mudar a rota. Talvez hoje seja o dia de você de fato definir e decidir: agora eu entendi, e eu quero servir ao Rei dos Reis. Porque aproximar-se de Jesus e entregar a Ele os nossos tesouros muda a nossa perspectiva, muda a nossa fonte de alegria, porque nós passamos a viver de uma forma completamente diferente. É uma nova vida. Uma certeza você tem que ter: não existe neutralidade. Você já escolheu um caminho. A reação do seu coração já é uma escolha. E esta escolha, ela vai te levar ou para perto ou para longe do Senhor. Que Deus abençoe a você com muita fé, para que não somente hoje, com tudo que nós vivenciamos aqui, os momentos de louvor, os momentos de explicação das Escrituras, mas que em toda a sua vida, pela fé que o Senhor está te dando, o seu coração reaja com adoração, que você consagre a sua história, consagre a sua vida, os seus preceitos, e você assim busque de forma intencional servir ao Senhor com santidade. Reconheça, o Rei nasceu e Ele é soberano sobre todas as coisas. Reconheça isso todos os dias e você vai desfrutar da alegria do Senhor por adorar o Deus Todo-Poderoso. Quero te convidar a fechar os seus olhos para orarmos ao Senhor. Nós vamos agora colocar o nosso coração diante de Deus, e talvez no seu coração os tronos estejam gritando para que eles não sejam desfeitos. Mas você já compreendeu, e se hoje há um passo de fé, nós vamos clamar pela misericórdia do Senhor, para que Ele te dê força, para que Ele te dê condições para caminhar em direção à santidade, através da força que não vem de você, mas vem do Espírito Santo, que vai passar a habitar em você, direcionar a sua vida e te fortalecer. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença com o coração aberto, que o Senhor falou a nós, nos direcionou, nos confrontou, mas nos alegrou porque nós entendemos que em Cristo há esperança,
que há alegria e que nele há vida. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, mesmo que hajam tronos nele, mesmo que hajam pecados particulares, escondidos, aqueles que nós não queremos mostrar para ninguém, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, clamando pela tua misericórdia. Que o Senhor nesta noite, com o poder do teu Espírito Santo, venha converter os corações, conceder fé e dar a todos força, sabedoria, para caminharmos em santidade, em direção ao Senhor, para podermos adorar ao Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor nos ajude. Nós somos fracos, nós temos fragilidades, nós por vezes queremos nos afastar do Senhor, e por isso nós pedimos pela tua graça, que o Senhor assim direcione o teu povo, direcione a tua igreja, para que eles estejam cada vez mais próximos de ti, adorando ao Senhor. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, é com grande privilégio que nesta noite nós aprendemos ou reforçamos esta verdade.